Shalom, shalom, amados, bom dia, todos bem-vindos, em nome de Jesus, Shalom, bom dia, Deus abençoe. amém, amém. Hoje não atropelei, não é? Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos dar prosseguimento à apostila e eu gostaria que o Senhor desse graça aí para a gente terminar, porque amanhã queremos falar um pouquinho a respeito da autoridade do sangue, mas não sei o que Deus fala, qual é a necessidade, não é? De levarmos adiante alguns fundamentos aqui que precisam, eu creio, ser bem colocados em nome de Jesus. Nós ontem falamos a respeito de autoridade não autorizada, ou seja, não entre nos limites os quais o Senhor ainda não abriu para você, não ultrapasse seus limites. Tem um provérbio que fala isso, não remova os marcos antigos. Então, o que Deus tem estabelecido, espere o Senhor abrir as portas do novo lugar de conquista para a sua vida, para a minha vida, porque senão nós podemos ser pegos aí numa intercessão invasiva que, na verdade, o Senhor não nos autorizou a fazer, ainda que tenhamos a autoridade para, o Senhor tem o seu tempo, o seu lugar, o seu modo, para executarmos isso. Amém? Em Amém. nome de Jesus. Então, hoje, amados, eu quero falar a respeito de três autoridades. Nós vamos falar a autoridade do tempo na vida de Jesus, né? E a autoridade das pessoas na vida de Jesus. A autoridade da igreja no revestimento que Deus deu para ela. E a autoridade de lidar com posições hierárquicas dentro da casa do Senhor. Eu creio que isso é tão sério que eu fiz até um estudozinho à parte e depois eu vou mandar a apostila para vocês, ainda que a gente não aborde todos os itens, mas vocês vão ficar bem fundamentados ali a respeito de como lidamos com as autoridades e quanto é sério isso. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar para iniciar para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te Sim, louvamos. meu Deus. Estamos aqui nesta manhã, crendo na tua misericórdia sobre as Sim. nossas vidas, Oh, Pai. Espírito da Abre verdade. os nossos ouvidos espirituais, abre o Oh, nosso coração, para que essa semente, Pai, venha a sim. ser lançada numa terra fértil, Sim, meu que Deus. realmente produzamos a 100 por um daquilo que Sim. estamos aprendendo, daquilo que Sim. estamos recebendo da parte do Senhor, Pai. Oh, não. Os dias são maus, ó Pai amado, as coisas estão cada vez mais complicadas e nós precisamos estar realmente apegados ao Senhor. De Sim. todo nosso, na nossa vida, Pai, de nós termos um tempo de entrega realmente ao Senhor, sem reserva de domínio, Pai. Sim, papai. Precisamos, ó Pai amado, abrir as nossas vidas ao Senhor Sim, meu de uma Deus. forma íntegra, Sim, irrestrita, incondicional e inteira, Senhor. Às vezes queremos servir ao Senhor, estamos caminhando, mas temos sim, reserva de domínio. é Aqui o Senhor não verdade. pode tocar, nesse assunto eu não quero falar. É, Em nome Deus. de Jesus, Pai, que nós sejamos o Senhor por completo, Sim, para que o Senhor tenha liberdade de por mexer, favor. de mudar, Por aonde ser favor, Senhor. preciso. Em nome de Jesus, Pai, Em nos nome guarda, de nos cobre com Jesus. teu sangue. Acampa os teus anjos, ó Pai, ao redor de cada vida que está assistindo e que vai Sim, assistir ainda. As nossas vidas possam ser realmente guardadas pelo teu amor. sim, Em papai. nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amados, eu quero falar um pouquinho a respeito da autoridade de Jesus. Jesus, ele tinha uma autoridade sobre a vida dele, ele é Deus, não é? Mas, no entanto, bom dia para quem está chegando agora, que Deus te abençoe, te dê uma ministração onde haja mudança na mentalidade, na maneira de raciocinar, nas suas memórias, que o Senhor faça uma revolução na sua vida, em nome de Jesus, a partir da palavra viva que o Senhor tem para nós nesse dia. Amém? Amados, eu quero falar hoje um pouquinho a respeito da autoridade do tempo na vida de Jesus. Jesus ele teve que esperar o tempo de Deus, inclusive para nascer. A palavra de Deus no livro de Gálatas fala que na plenitude do tempo Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Então, amados, até Deus se submete a um tempo determinado. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, não é? Há um tempo onde Deus estabelece aquilo que é dele. Então, isso é algo que nós não podemos ultrapassar, a autoridade do tempo. Às vezes estamos buscando algo, amados, mas há muita coisa envolvida naquilo. Então, na ânsia de executarmos uma intercessão eficiente, nós podemos forçar a barra, forçar a entrada daquilo, e isso não vai dar certo. Por quê? Porque até o próprio Deus se submete à linha do tempo que ele estabeleceu para nós. Deus, diante dos olhos do Senhor, é sempre o hoje, está tudo pronto, está tudo certo. Só que para nós que temos o tempo linear, o tempo cronos, o tempo kairos, as coisas precisam se ajustar.
Então, Deus pacientemente espera o ajuste das nossas vidas ao alinhamento perfeito do tempo de Deus, aí ele pode derramar bênção. E a intercessão, ela não tem a propriedade, amado, de alterar o tempo, a não ser que Deus queira, como foi no caso de Josué, quando ele pediu para Deus, Deus, faça com que o sol se detenha, a lua se detenha. Aí Deus fez um corte na eternidade e operou na vida daquela batalha de Josué. Também nós vemos o próprio Deus ele fazendo um corte no tempo ao atender algumas pessoas que não eram da linhagem de Israel para trazer salvação para elas. Por exemplo, a mulher Sírio-Fenícia, que estava com a sua filha endemoniada. O Senhor já tinha falado, olha, eu não vim senão para os da casa de Israel. Mas o clamor daquela mulher foi tão intenso, foi tão grande, que Deus abriu um corte no tempo para poder alcançar a vida daquela mulher. Às vezes, amados, é bem interessante essa parte que eu vou dizer, nós podemos usar isso na intercessão. Porque se para Deus tudo é agora, Deus conhece a eternidade futura e a eternidade passada. Então, nós podemos entrar na eternidade futura e falar para Deus, Deus, eu preciso dessa visitação agora. E ele vai fazer de acordo com a vontade dele, mas eu não posso, de maneira nenhuma, torcer a vontade de Deus. Eu posso usar isso como recurso na misericórdia do Senhor. Teve uma vez que o Senhor, eu orei por uma pessoa usando essa manifestação da eternidade futura. Senhor, essa pessoa, o Senhor já viu se ela vai ser salva ou não, se ela já vai estar na tua presença ou não. Então, em nome de Jesus, aquilo que ela é no futuro, eu chamo a existência agora, em nome de Jesus. E deu bom, houve resultado na oração. Mas, como estamos buscando a Deus, então esse recurso me veio, eu utilizei e o Senhor deu a graça de executar, de acordo com aquilo que eu havia pedido. Mas não é algo comum, que a gente usa de acordo com a nossa vontade. Então, Deus, ele tem um tempo determinado. Então, eu coloquei aqui, amados, olha, veja o Cordeiro. O Cordeiro de Deus não foi morto na fundação do mundo. Se você pegar em Apocalipse, a palavra de Deus diz, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Mas então, por que Jesus demorou tanto para se manifestar? Então, havia a autoridade do tempo sobre a vida de Jesus e ele teve que esperar. Esse é um aspecto. Agora, o pastor Alexandre vai falar a autoridade do circunstancial para Jesus poder vir. Amém? Ele vai falar, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Precisava casar dentro do livre-arbítrio um pai e uma mãe. É. Deus precisou ficar observando as gerações até que realmente encontrasse um José e uma Maria. Sim. Porque eu creio que teve uma época que tinha uma Maria, mas não tinha um José. Meu Deus. E teve uma época que tinha um José, mas não tinha uma Maria. Sim. E Deus precisou então, logicamente, sabendo tudo, vendo tudo, ele viu uma época, um momento onde tinha um José, ou seja, tinha um pai, porque Deus estaria mandando o seu filho para que um outro homem cuidasse, para Sim. que um outro pai cuidasse. Sim. Então, imagina você e eu nessa situação, eu pegar o meu filho Mateus e ter que mandar para um outro pai, que ele vai chamar de pai, Deus. que ele vai ser responsável pelo meu filho Mateus, meu filho. É. Então, chega a dar um frio na barriga só de pensar nisso. Para que eu, como homem. Agora, imagina Deus como Deus, mandando Jesus Cristo, sem pecado, para sofrer, para morrer numa cruz. Ele tinha que pôr essa pessoa na mão, esse filho na mão de alguém muito responsável, Sim. muito cheio da presença, muito dependente de Deus. Então, ele precisava de um José. Mas ele também precisava de um útero saudável, uma mulher também separada, uma mulher que realmente tivesse uma reverência, uma dependência, uma caminhada. E dentro desse momento, então, Deus precisava esperar um tempo para que ele encontrasse um pai e uma mãe. Aleluia. O máximo possível adequado, porque não teria alguém perfeito, mas Sim. o máximo possível adequado para cuidar do filho de Deus. Aleluia. Então, dá um frio na minha barriga falando do meu filho, filho de um homem. Sim. Cheio de falha, de problema, de dificuldade. Agora nós estamos falando de alguém cuidar, um casal que vai cuidar do filho de Deus, que é o próprio Deus, que tem toda a plenitude dos céus, que reina, que tudo que nós pensarmos. Então nós precisamos entender que existe esse respeito de Deus nessa parte. Ele não podia falar assim, não, vai ser agora, acabou, pega esse aqui, esse aqui. Então, às vezes, na nossa vida, nós precisamos entender que as coisas vão se encaixar. Aleluia. Mas Deus vai esperar o momento exato. Aleluia. Onde vai ter um aqui e outro aqui. Tem um momento certo para Deus encaixar todas as coisas.
Aleluia. Existem algumas coisas que acontecem que a gente fica pensando, fala assim, não tinha a mínima condição disso acontecer. Como isso aconteceu? Como Deus monta esse quebra-cabeça? Pessoas agora, a gente na rede conhece uma pessoa longe, conhece outra, conversa e encaixa umas histórias, e um ora pelo outro, e um abençoa o outro. Então, é um corpo funcionando de verdade. Aleluia, Então, verdade. Deus precisava, para gerar Jesus, de um corpo. Sim. Ele não precisava de alguém isolado, não precisava de alguém que buscasse a própria glória. Ele precisasse de alguém, ele buscava um casal que tinha dentro de si o mesmo propósito, de glorificar Sim. o reino de Deus, de glorificar o nome de Deus, de colocar Deus para funcionar. Sim. Nós precisamos entender que esse casal colocou Deus para funcionar. É uma coisa muito séria. Jesus passou por eles. Ainda que José não tivesse gerado, né, somente ali Maria, mas ele cuidou. Ele viajou, ele teve sonho, ele protegeu, ele fugiu, Sim. depois ele voltou. Sim. Pode voltar, que quem queria te matar não vai matar mais. Quem perseguiu o menino já está morto. Volta para cá, vai para lá. Ele tinha que estar conectado com Deus para não perder a manifestação de Deus e proteger aquela criança que viraria um homem, que seria o salvador da humanidade. Aleluia. Nós estamos falando do salvador da humanidade, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, existia um tempo. Então, na nossa vida, nós precisamos respeitar esse tempo. Precisamos respeitar, porque Deus ele vai encaixar, porque temos que funcionar como um corpo. Por que que nós estamos muitas vezes enroscados? Porque estamos fazendo algo sozinhos. É verdade. Nós desprezamos o corpo. Verdade. Nós não queremos realmente que outro faça parte da história. Às vezes nós estamos meio que perdidos espiritualmente e achamos que se nós caminharmos sozinhos e vencermos aquilo, nós estaremos tendo alguma posição de destaque. Sim. Alguém vai olhar para nós e falar: nossa, você fez isso sozinho, isso nunca vai acontecer. É verdade, Deus. E se isso acontecer de alguma forma, será um prejuízo tremendo, porque nós estaremos tocando na glória. Verdade, Jesus. E a palavra de Deus fala assim: honra a quem tem honra, mas a glória, a minha glória eu não divido com ninguém. Sim. Então não queira tocar na glória. A glória é de Deus, a glória é para Deus, é Ele que opera, é Ele que faz. Então nunca, nunca, jamais nós iremos conseguir fazer nada sozinhos, nunca. Por isso que um líder resolvido por dentro, um líder com a presença de Deus, ele entende que ele precisa de pessoas. Aleluia. Ele entende que ele precisa de um corpo funcionando, porque ele sabe que ele não é completo em si. Ele sabe que ele não vai conseguir alcançar nem 1% do que ele vai alcançar se tiver um corpo trabalhando. É verdade. Então, nós temos exemplos aí de Davi, de outros líderes que realmente entenderam isso e abriram mão de, o meu nome, porque o nome dele já estava estabelecido. Verdade. O que as pessoas lutam tanto para acontecer, acontece, como o apóstolo fala, no orgânico, no natural. Sim. O nome de Davi ia ser grande por si só. Era só ele pôr o reino para funcionar. Sim. Era só ele dar liberdade para o corpo funcionar. Então, o líder resolvido, que tem discernimento e entendimento do tempo e da presença de Deus, na manifestação de Deus, ele pega e chama para si a maioria das pessoas. Sim. Porque ele sabe que aquilo vai trabalhar para o reino. Aleluia. E ele é o chefão daquilo ali. Automaticamente, quem está liderando isso? Davi. Sim. Quem é o rei? Davi. E as pessoas estão trabalhando para ele e por ele. E todos estão trabalhando para Deus e por Deus. Aleluia. Então, o nosso entendimento, ele tem que ser um pouco rasgado, porque somos egoístas. É verdade. Na verdade, nós queremos esse holofote. Na verdade, a nossa natureza em Adão, ela quer essa glória. Essa natureza caída, contaminada pela presença de Satanás ali na iniquidade, que foi transferida no Éden, ela anseia por glória. Nós queremos o destaque, queremos o holofote, queremos estar à frente de alguma coisa para as pessoas, nós queremos estar na vitrine. Mas isso é demoníaco, diabólico, Sim. carnal, humano, adâmico, está fora do propósito. Sim. Então, naquilo que nós estivermos presos nisso, orarmos, falar: Senhor, eu não quero a glória, eu não quero nenhuma manifestação que não seja do Senhor, Sim. eu não quero nenhuma presença que não seja a tua, eu não quero fazer nada por mim mesmo. Me ajuda a me resolver por dentro, Sim. a descansar em Ti e a trabalhar para o reino. Aleluia. Para que o tempo, para que as coisas se encaixem e o Senhor possa ver. Amém. Porque quando encaixou José e Maria, ele veio. Aleluia. Quando as coisas encaixam, ele vem. Aleluia. Você encaixa e ele vem. Aleluia. Essa manifestação que nós estamos tão ansiosos que aconteça, que é a presença dele, deixa Deus encaixar as coisas à maneira dele. Dê liberdade. Aleluia. E ele vem. Aleluia. Amém? Amém. Amém. E veja bem, amados, como essa parte do propósito de Deus está alinhado a tempos.
Nós tínhamos ali um sacerdote chamado Eli e uma mulher desesperada para ter um bebê. Olha que coisa tremenda. Quando ele encontrou no lugar de Ana o desejo de entregar uma criança ao Senhor, ela pôde ter o seu Samuel. Então, às vezes, amados, a autoridade do tempo. Nós precisamos entender e discernir a autoridade do tempo. Talvez Ana não tivesse a profundidade de conhecimento, mas Deus fez algumas provocações necessárias ali, através de Penina, não é? Colocando ela ali em disputa, até que Ana, não suportando mais, foi lá e falou para Deus: se tão somente o Senhor se lembrar da tua serva e dela não te esqueceres, e entrou ali no rasgar de coração, eu vou te devolver uma criança. E o que é que Deus precisava? Deus precisava de um profeta, de um juiz. E foi exatamente Samuel que entrou ali no lugar de Eli antes que a lâmpada de Israel se apagasse. Então, amados, Deus está esperando que cada um de nós venhamos a nos posicionar, puxando para a intercessão. Como é isso? Nós precisamos estar tão dependentes de Deus que possamos entrar nesse tempo profético e estabelecer o que Deus quer, a plenitude do tempo. Vamos esperar a plenitude do tempo, esperar Deus mudar a circunstância, encontrar úteros férteis, mas santos, separados, maridos que gerenciarão o Cristo vivo de acordo com aquilo que o Pai está falando. Então, em nome de Jesus, essa é uma autoridade que a intercessão precisa respeitar tremendamente, em nome de Jesus. Amém? Agora, a outra autoridade que eu quero falar, a autoridade do revestimento como igreja. Como nós podemos ultrapassar a autoridade que o Senhor nos dá como igreja? Então, eu vou fazer algo, só que Deus não me mandou fazer. O que vai acontecer comigo? Vai dar ruim, não é? Então, veja aqui. A autoridade está muito alta, viu, Chama? A autoridade do revestimento da igreja. Amém? Em nome de Jesus. Amados, vocês estão acompanhando? Está tudo certinho aí? Alguém pode falar se está tudo bem? Em nome de Jesus, amém. Então tá bom. Aqui, amados, está falando a autoridade do revestimento. Então, Jesus, aproximando-lhe, falou. Aqui, amados, glória a Deus. Então, aqui, Mateus 28, 19 e 20. Olha o que Jesus está falando. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E depois vemos Marcos, que acontece a mesma coisa. Deus ali vai destrinchando um pouquinho mais, falando dos sinais que eles fariam, farão novas línguas, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos. Uma incumbência ali falando como vocês vão operar. Mas a gente pode observar, amados, que Deus, ele também deu uma ordem para a sua igreja, lá em Atos, capítulo 1, do 6 ao 7. Deus está falando: Senhor, será que nesse tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E aí o que ele fala? Mas recebereis poder. Eles tinham uma autorização, vão fazer, mas esperem ser revestidos. Então, amados, nós precisamos entender isso como igreja. Não podemos sair fazendo qualquer coisa. Não podemos fazer nada sem termos esse revestimento por dentro da parte do Senhor. Então, você quer fazer a obra de Deus, Deus já te deu um comando, como deu para José, como deu para Davi, como deu ali usando a vida de Ana, como deu para José e Maria. O próprio Cordeiro já foi anunciado como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, mas para tudo isso teve uma autorização do Pai. Teve um aval de Deus. Então, nós, como igreja, não podemos sair desse lugar. Vocês se lembram que ontem o pastor Alexandre falou a respeito de uma unção que ele recebeu, uma unção pastoral, que estava totalmente fora da vontade de Deus. Havia um abuso naquele lugar, um abuso do poder de Deus, da manifestação de Deus, uma manipulação. E isso acabou nos trazendo um abuso ministerial muito terrível, muito traumatizante. Aí depois nós nascemos de maneira legítima. Então, nós precisamos ter esse entendimento, amados. A intercessão não pode ultrapassar, sim, irmã, é muito sério isso. Nós não podemos ultrapassar os limites de quando Deus dá o respaldo. Vai, eu estou com você.
Às vezes estamos naquela disponibilidade, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer. Amados, eu quero dizer algo para vocês. Eu vou falar do meu casamento. Teve uma vez que estava muito difícil, muito terrível. Eu estava arrumando as coisas no meu guarda-roupa e eu fechando a porta ali do meu guarda-roupa. Até comentei com minha irmã ontem. Eu fui fechar a porta do meu guarda-roupa e falei, Senhor, hoje eu vou tomar essa decisão. Vou me separar. E o Senhor falou claramente ao meu espírito: você estará por sua conta e risco. Eu não terminei o que eu tenho para fazer. Amados, era muito tempo, sim, de coisas ruins que estavam acontecendo na nossa casa, na nossa vida. E eu não estou falando isso para envergonhar meu esposo, os irmãos já sabem disso, já têm acompanhado o nosso testemunho. E eu falei para o Senhor de uma maneira muito clara, muito sincera. Eu falei para mim: deu a tampa, deu, eu não vou mais ficar aqui. E o Senhor falou dessa maneira: se você fizer isso, você estará por sua conta e risco. O temor de Deus me veio. Eu falei, tá bom, Senhor, então o Senhor me ajuda a esperar. Me dê força. Fui para a humilhação. Se o Senhor não quer, por quê? Porque havia uma autorização da parte de Deus para o meu posicionamento. Então você não pode se posicionar em intercessão, em atitude, em decisões, antes de Deus te dar o aval. Às vezes nós saímos fazendo qualquer coisa, achando que Deus está atrás, correndo atrás, ou vamos colocar assim, entre aspas, né, com muita reverência, Deus é um doidinho correndo atrás de nós para abençoar. Não é assim, amados. Primeiro ele abençoa, depois a gente sai. Lembra de Davi, quando ele precisou guerrear contra um povo, um rei totalmente equipado para a guerra, pronto para a guerra. Mas ele foi lá e falou: vamos consultar ao Senhor, traz a escola sacerdotal. Eu vou subir contra tal pessoa, eu vou subir contra Keila, que levaram a minha família, o meu povo. Aí Deus falou para ele: sobe. E eu vou fazer como? Eu vou ter vitória? Vai. Mas aí eu vou subir. O Senhor falou para ele: quando as amoreiras balançarem, a copa da amoreira balançar, você sai, porque eu fui à tua frente. Então, amados, mas eu já sou experimentada em guerra, pastor, eu já sei. Eu já sei como fazer, já tenho todas as estratégias, está tudo aqui, ó, na minha mão, na minha cabeça. Mas o Espírito Santo te mandou ir. A autoridade não autorizada, ela é terrível. Sabe por quê, amados? Ela nos vincula a Leviatã. E vinculados a Leviatã, não tem batalha que vá dar certo. Nós vamos perder. E vamos apanhar muito e vamos envergonhar o nome do Senhor terrivelmente. E aí vamos ficar feridos, machucados e vamos falar para Deus: Senhor, mas o Senhor não falou. Aqui, amado, dá para a gente fazer um link em 2 dons espirituais, 3 dons espirituais, que é um bloquinho de dons que a gente precisa estar bem conectados neles. Então, o Senhor nos dá um conhecimento sobrenatural. Você fala, mas eu conheci sobrenaturalmente, é de Deus, vai dar certo. Aí, só que no meio do caminho, a gente deixa o Espírito Santo e a gente põe a solução de acordo com aquilo que é o nosso entendimento. E aí, o que vai acontecer? Não vai dar certo, porque junto com a palavra de conhecimento, eu preciso da sabedoria. Eu já falei isso em outra aula. Mas eu preciso da sabedoria para executar o conhecimento sobrenatural que Deus me deu. Então, amados, em o nome de Jesus, procure colocar isso muito firme, como o temor de Deus mesmo, dentro do nosso coração. Senhor, eu tenho conhecimento, agora me dá sabedoria. E aí ele discerne espíritos, ele te dá todo o quadro para depois nós nos movermos. Amém? Autoridade autorizada. É isso que nós precisamos, como intercessores na presença de Deus. E é isso que nós precisamos, como homens e mulheres na presença de Deus. Amém? Agora eu quero falar sobre algo muito sério, amados. São as posições de hierarquia dentro da igreja. Aquilo que o Senhor nos dá de entendimento para podermos fazer a obra do Senhor sem nos tropeçarmos em algo chamado rebelião, deslealdade e corações de desonra. Amém? O texto que eu escolhi foi o texto que está em 2 Samuel, capítulo 4, onde 2 homens, eu coloquei aqui, esses homens são Recabe e Baaná, são filhos de Rimon. Então, esses homens, amados, eles fizeram algo terrível diante de Deus. E Davi, que era um coração de honra, ele não permitiu isso ficar sem punição. Amados, como eu disse, eu vou mandar depois a apostila para vocês, porque nós não vamos poder abordar todos os fundamentos, né? Até eu deixei alguns ainda fora, mas esses fundamentos que estão aqui, eles são suficientes para nortear a nossa vida. Como lidamos com pessoas que têm autoridade? Amados, ontem falamos a respeito de não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Então, nós devemos cobrir a nudez dos nossos irmãos. Esse é um ponto tremendo. Então, cobrir a nudez de qualquer pessoa, não importa a hierarquia. Cobrir a nudez. Esse é um mandamento da parte de Deus para nós.
para que não sejamos pegos em maldições, não sejamos pegos naquilo lá que o Senhor fala que 6 coisas eu detesto, a 7ª eu abomino, que é aquele que traz dissensão, discussão, facção, que é a perseguição aos irmãos. Então, amados, nós precisamos estar muito cientes disso. Mas eu quero te dizer que há um agravante quando nós começamos a mexer com líderes. Ah, você está falando isso porque você é líder. Não, eu estou falando isso porque eu sou filha de Deus, a qual Deus abriu o meu coração, o meu entendimento. E eu tenho, no caso, esse alerta na minha própria vida. E como intercessora, amados, eu creio que é um dos fundamentos mais básicos para a sua vida como intercessora. Sabe por quê? Porque o intercessor ele vai saber de algumas realidades espirituais que estão nos bastidores. E aí podemos nos arrogar de algumas coisas e chegarmos no nosso líder de maneira altiva, de chegarmos a julgar os nossos líderes, de falarmos coisas que não são da nossa alçada. E às vezes, porque justamente estamos na posição de liderança, achamos que nós podemos julgar os nossos irmãos. Achamos que podemos tirar a capa que está sobre eles e nós seremos verdadeiramente julgados por Deus. E o julgamento de Deus, verdadeiramente, é um julgamento de muita severidade. A palavra de Deus no livro de Romanos diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vamos tirar a ilusão, amados, de uma graça barata, onde nós, como filhos de Deus, estamos protegidos por essa filiação. Nós estamos protegidos, sim. Deus é nosso Pai, mas Ele vai nos corrigir. A palavra de Deus diz que Ele castiga todo filho a quem Ele ama, porque se nós ficarmos sem correção, não somos filhos, somos bastardos. Então, é melhor que nós cumpramos os princípios da palavra de Deus. Amém? Então, já saiba disso. Não estou falando porque sou líder agora, ou porque isso, porque aquilo. Não, estou falando porque essa palavra de firmeza em relação a autoridades espirituais, o Senhor me deu já faz bastante tempo. Amém? E depois me esclareceu no ano passado a respeito da cultura da honra que estava na vida de Davi. Amém? E eu gostaria que o meu esposo falasse um pouquinho a respeito da cultura de honra que estava sobre a vida de Davi, aí depois vai ficar mais fácil dos amados estar entendendo o que estamos trazendo aqui nesses princípios. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Para que se estabeleça uma cultura de honra, nós temos que ter a oportunidade de desonrar. Verdade. Então, todas as vezes que nós passamos por essa tentação, é o momento de nós manifestarmos uma cultura, uma manifestação de honra. Sim. Mas, logicamente, nós teríamos como desonrar. Sim. Há uns 20 anos atrás, a gente foi excluído de um ministério. E essa exclusão, ela trouxe uma bagunça na igreja, porque nós estávamos, assim, em um lugar, eu era diácono, minha esposa missionária, mas nós praticamente, assim, a gente morava dentro da igreja, era uma casa em cima da igreja, e todas as partes de oração, abertura, ou seja, a igreja funcionava muito com a gente. Tinha os Sim. pastores, mas a igreja funcionava muito. Então, as pessoas eram muito apegadas. Sim. E num dia 2 de novembro, no feriado de 2002, se eu não me engano, a gente foi excluído. E, inclusive, acho que é um domingo. E à noite foi falado no culto, de repente, ninguém sabia, e os pastores anunciaram, a missionária Fátima e o diácono Alexandre então, foram excluídos do ministério. Quem quiser saber a fundo o que aconteceu, vai na casa deles. Olha que absurdo, virou uma romaria na minha casa. A gente com uma situação financeira horrível, e nós nunca fizemos tanta pipoca e tanto suco espinho, aquele saquinho de espinho era 10 centavos na época, e a pipoca. Então, para dar alguma coisa para os irmãos, era eu estourando pipoca, minha esposa contando a história, a gente conversando e suco espinho pro peito, aquele negócio maravilhoso. E vamos lá. E aí, dentro disso, a oportunidade da desonra chegou às nossas mãos. Por quê? Os irmãos vieram para nos consolar e para falar o quê? Abra um ministério que nós vamos congregar com vocês. Eles estão errados, nós estamos do lado de vocês. Abre um ministério, abre uma igreja, vamos abrir, a gente ajuda. E foi chegando aos irmãos. Então, assim, 70% da igreja nos procurou, nos incentivando a abrir um ministério que viriam conosco. Então, estava nas nossas mãos a oportunidade de desonrar. Verdade. Mas, embora nós tivéssemos o entendimento que alguma coisa errada tinha por trás disso, dessa exclusão, nós não poderíamos tocar na unção deles. Verdade. Mas eles estavam todos errados, eles estavam fazendo uma bagunça, estavam perdidos, não é problema meu.
Não é. Isso não é problema seu. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. Sim. Então, se fosse para a gente cuidar de mais vida, Deus daria uns gatinhos, né? Que fala que tem 7 vidas. Então, se tiver muita vontade de cuidar de mais vida, pega uns gatos. Ah, pastor, ó, eu amo cuidar da vida dos outros. Pega uns 10 gatos. Vai ter 70 vidas para você cuidar. Mais a original, né? Então, é isso aí. Mas, se você quiser cuidar da sua vida, busque a presença de Deus. Porque chegará oportunidade na sua mão para você cuidar da vida do outro. Sim. Para você entrar na jurisdição do outro. Então, naquele momento, nós tivemos que decidir o que nós iríamos fazer, e graças a Deus, sim, o que nós orientávamos era o seguinte: falar, cara, não tem nada a ver isso aí, fica lá, congrega lá, houve um equívoco, mas nós vamos ficar quietinho aqui, Deus vai preparar, Deus vai nos encaminhar, não saia de lá, não. E quem saiu, porque algumas pessoas saíram por causa disso, foram para outros ministérios, sim, mas não para as nossas vidas. sim, Não tocamos nessa unção. sim. Não nos aproveitamos dessa oportunidade, porque Satanás é oportunista. E junto com a desonra que nós recebemos, ele quer apresentar algo que parece lícito para ser honrado, para sermos honrados. Verdade. Ele chega com uma coisa muito bem feita. Dentro de uma cabeça humana, de um raciocínio lógico, fala, cara, é isso daí mesmo. Porque eu fui desonrado. Eu tô certo. Aí a gente já parte desse princípio, tô certo. Tenho razão. Esse tenho razão arrebenta com a nossa vida. Verdade, Deus. As pessoas estão comigo. Eu tô quebrado financeiramente. Não tem mais nada para fazer, porque a gente morava na casa da igreja. A gente dependia da igreja. Sim, A gente ficava 24 horas na obra na época. sim, Eu cuidava da parte de cuidar ali, de zelar pela igreja, a limpeza, era um barracão muito grande, 10 por 100. A gente tinha muito trabalho ali, eu ficava ali fazendo as coisas. A minha esposa já cuidava mais dessa parte espiritual mesmo. Eu pregava de vez em quando, ficava na porta todos os dias. Todos os dias. Você que é líder, toma cuidado, porque você pode matar um obreiro seu. é verdade. Você que é pastor, ou você mesmo pastor, toma muito cuidado com isso. Era uma carga excessiva, a gente entra muito rápido na escravidão dentro do evangelho. É verdade. E nós tínhamos trabalho segunda, terça, quarta tarde, quarta noite, quinta, sexta, sábado, o dia inteiro. Depois na noite tinha o espaço gospel que a gente abria lá, tipo uma lanchonete. Domingo de manhã, às vezes domingo à tarde, reunião, e domingo à noite. Ou seja, não respirávamos, só vivíamos para aquilo. Nosso filho deixado de lado. Sim. Tudo isso que você já passou e veio passar, cuidado. Você pode matar um obreiro. Faça uma escala, faça aí, dê uma folga para a pessoa poder se alimentar. O diácono sentar lá um dia dele, para ele estar no culto, só no culto. Isso aí eu estou fazendo uma parte porque eu creio que é algo importante. Então, o que aconteceu? Com Davi, ele teve várias oportunidades de matar Saul, de se livrar do problema. E se nós olharmos hoje, falar assim, cara, por que não matou? Era o adversário dele, ele já tinha unção, ele já sabia que era rei. A unção estava sobre ele. Deus já tinha destituído Saul. Era só matar, irmão. Para que cortar o pedacinho lá do negócio, depois mostrar, fazer graça, depois mata o cara. Vai lá, vai ser aclamado pelo povo, todo mundo já estava cantando, já estava exaltando Davi, mas ele se mantinha firme no espírito. Aleluia. Porque para entrar numa alma não conquistada e na carne, e a soberba subir no coração, e ele falar, cara, é isso que eu vou fazer, porque eu vou ser aclamado pelo povo, é 2 palitos. Então ele precisava ficar firme, porque Davi, ele respeitava não o homem Saul, mas a unção que estava depositada sobre ele. Davi lidava com a unção, Davi lidava com um chamado, e ele fazia isso com uma maestria muito grande, com um respeito muito grande, Sim. do maior ao menor, porque ele lidava com a unção de um rei e ele lidava com a unção de um guerreiro, onde ele dava espada, onde ele adestrava, onde ele ensinava. Ele lidava com a unção de um bandido dentro da caverna de Adulão, ele conversando, ele fazendo, cara, eu entendo vocês. Dá para mudar esse jogo, dá para usar essa força, esse sangue nos olhos que vocês têm aí para arrebentar com tudo de uma forma errada. Vamos mudar isso no reino espiritual, vamos conquistar, vamos fazer, vamos avançar o reino de Deus. Vocês têm uma chamada bonita, mas vocês estão perdidos. Eu respeito a unção de vocês. Eu sei, na essência, quem vocês são. Aleluia. Para essa terra, que eles não conseguem te entender, vocês são só estupradores, assassinos, ladrões, mas eu conheço você, porque um homem de Deus, ele olha, ele conhece, ele reconhece a unção, porque ele tem uma visão do céu.
Quando ele olha para um bandido, ele vê a essência. Quando ele olhou para Saul querendo matar ele vê a essência. Ele disse assim, se eu tocar nisso, eu terei problema. Deus. Se eu tocar nessa unção que Deus não me mandou tocar, eu terei problema. É Deus que vai lidar com isso. Tira suas mãos desse negócio. É Deus que vai lidar com isso daí. Respeita a unção dessa pessoa. Respeita o chamado dela. Não interessa, pastor, mas ela me persegue 24 horas por dia. Deixa Deus tratar com ela. Esquece. Tira as mãos. Recua. Não execute esse plano que você está quase para fazer. Recua. Fala, Senhor, eu não vou fazer mais nada. Por favor. Eu vou descansar em ti. Eu vou respeitar essa unção. Apesar de entender que essa unção, mas a unção, ela não estava contaminada. Quem estava contaminado era Saul. Jesus. Saul se perdeu da unção, mas a unção é a unção. A presença de Deus é a presença de Deus. Saul não estava se manifestando através da presença. Isso não quer dizer que a presença não estava lá. Deus querido. Saul não estava colocando para funcionar a unção que ele tinha. Isso não quer dizer que a unção não estava lá. E Davi, então, respeitava essa unção. Porque Davi, ele andava por propósito e não por necessidade. É verdade. O nosso grande problema é, como nós estávamos falando ontem, daquele tempo profético, que nós às vezes estamos em um lugar e temos a oportunidade de sair, como José, como eu dei o exemplo da minha vida, é que nós olhamos e a necessidade, ela grita aos nossos ouvidos e ela monta um cenário muito bonito. Seu filho está em Bauru, sua mãe está em Bauru, está precisando de você, seus irmãos estão lá, a cidade tem 400 mil habitantes, onde você mora tem 10 mil, oportunidades em todas as áreas muito maiores, é uma cidade que oferece um monte de coisa, vai para lá. Jesus. Necessidade. Mas o propósito é ficar numa cidade com 10 mil habitantes, que eu não tenho um parente, que é uma cidade limitada, complicada, mas é onde Deus me estabeleceu agora. Sim. Então eu tenho que ficar aqui. Porque o Éden, ele quer fazer justamente a queda no Éden, através da maldição, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Sim. Ele estabelece um momento de necessidade. Sim. E Cristo veio para devolver o propósito, falar, para de andar por necessidade, que isso é maldição. Estabeleça-se no meu propósito, que isso é bênção. Jesus quer devolver o Éden para nós. Aleluia. O Éden é um lugar de descanso, é um lugar de prazer, embora tivesse que cultuar, cultivar a terra, mas era totalmente fora dessa loucura que a gente faz aqui para ganhar o pão de cada dia. Sim. Então, Davi entendia isso. Eu não me movo por necessidade, eu me movo por propósito. Sim. Eu não sou levado pela necessidade. Eu não sou levado pela vingança, eu não sou levado pelo ódio, eu não sou levado pelo rancor. O que me guia é o amor, é a essência de Deus, é aquilo que Deus tem para minha vida. A necessidade, você será suprida por Deus. Eu não tenho essa ânsia de fazer isso acontecer com a força do meu braço. Sim. A minha pegada é o propósito. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Como eu me manifesto aqui? O que eu faço dentro disso? Como eu caminho nesse lugar? Porque era um líder tranquilo. Ele sabia quem ele era. Aleluia. Sabe quem se manifesta por necessidade? Quem não sabe quem é. Verdade, Deus. Quando a gente não sabe quem a gente fica desesperadamente procurando uma saída. Necessidade, necessidade, necessidade. Onde que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando você fica calmo, você descansa no Senhor, você fala, não sejais ansiosos por coisa nenhuma. Sim. Que comer, que vestir. Calma. É. Deus está falando de subsistência básica. Comida e vestimento. Cara, se você descansar em mim, se você entrar no meu propósito, você não vai ficar pelado, você não vai passar fome. Mas você precisa descansar. Agora você fica nessa correria da necessidade, 24 horas por dia, debaixo dessa maldição, e você está se matando para isso. Você está deixando a sua vida escorrer para o ralo e entregando ela na mão da necessidade. E isso suga toda a nossa energia. A necessidade acaba com a nossa vida. A necessidade, ela nos tira totalmente, logicamente, do propósito, da essência de Deus e faz com que nós fiquemos tocando na unção toda hora. Nós ficamos matando o propósito toda hora. Sim. Porque Davi, justamente, ele não queria fazer isso. Eu não posso matar isso aqui. Eu preciso deixar Deus tratar com isso aqui. Sim. Então você não pode, eu não posso matar, tocar. Precisamos deixar Deus tratar. E essa é a nossa grande guerra, porque nós queremos resolver. Sim. E ainda mais quando temos oportunidade. Quando chega nas nossas mãos a possibilidade. Tem coisa que não dá, mas tem coisa que dá. Na exclusão chegou na minha mão. Davi tinha Saul nas mãos. Sim. Então era uma necessidade, era um problema, era um perseguidor, já tinha tentado matar ele de todo jeito, era um inimigo declarado. Sim. Não era algo camuflado, não era, será que ele quer me matar? Será que ele não quer? Não, ele quer me matar. Será que ele me ama? Não, ele não me ama. Será que ele quer me... Ele está te perseguindo. Então Davi tinha todos os elementos para Deus, ó, o senhor sabe que eu fiz todas as coisas. Infelizmente, não vai dar para segurar. E executa.
Mas ele olhava e falava, Deus me livre de tocar nisso. Ele via, porque ele sabia o que era unção, porque a unção estava dentro dele. Nós temos que entender que essa unção que está dentro de nós é a mesma que está lá, mas o cara está perdido, mas a unção está lá. Sim. Respeite a unção. Cuidado. Cuidado com isso, porque Davi olhava e falava assim, cara, isso que está dentro de mim, está lá, não está funcionando, mas está lá. Se eu tocar, isso é Deus purinho, eu vou ter problema. Eu vou estar matando a presença de Deus, e isso vai cair na minha conta. Então ele breca, ele para, ele fala, isso aí não é problema meu. Deixa Deus operar. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, como intercessores, precisamos ter esse cuidado. Amém? Podemos tocar os nossos líderes com a língua. Podemos falar deles, porque às vezes Deus revela alguma fraqueza, alguma área em que estão querendo cair ou algo parecido, ou às vezes estão mesmo debaixo de espíritos de Jezabel, Beelzebul, tantas coisas. Mas nós, às vezes, na nossa ânsia de colocarmos aquilo que entendemos para funcionar, podemos tocar terrivelmente na unção dos nossos amados, nossos líderes. Amém? Amados, essa história aqui, segundo Samuel, eu te convido a ler, gastar tempo com essa história. Se possível, depois dá uma passeada ali no livro de Samuel, o primeiro e o segundo, e você vai ver quanta coisa, como Davi se manifestava numa cultura de honra. Vai riscando ali, vai fazendo os links. É muito interessante. Amados, precisamos entender que esses jovens aqui, quando eles ouviram a notícia que Abner, que era o protetor de Isbosete, que era filho de Saul, ele morreu, aquele comandante. O que aconteceu? Esse Isbosete, ele ficou tão apavorado, na verdade, não antes, um pouquinho antes disso. O que aconteceu foi que esse Isbosete, ele era um homem preso como que eu posso dizer, no sono espiritual. E a situação ali pegando fogo, o reinado dele correndo risco, não é? Ele tinha um comandante de guarda, que era Abner, ele vem a morrer. E aí o que acontece? Os que eram para guardar o rei, eles têm nomes, como que eles chamam os bichinhos? É o Baaná e o outro aqui, Recabe. Então, se você pegar, você vai ver que os nomes dele, um chama aflição, o outro é cavaleiro. Se você pegar e for pelos nomes, você vai ver quanta revelação tem nisso daqui. E eles foram e mataram o Isbosete. No pleno meio-dia, ele estava dormindo, eles foram lá cortar a cabeça, levaram a cabeça daquele rei para Davi. Só que quando chegou na presença de Davi, Davi falou: vocês acham que eu vou honrar vocês, vocês tendo tocado no ungido do Senhor, num homem justo, num homem inocente? Vão lá, chamou os moços, mandou cortar as mãos e os pés e enforcou esses homens junto a um ribeiro. Então, amados, nós precisamos ter muito cuidado. Você vai ver Davi executando juízo contra homens que chegaram se gloriando na morte de Saul. Você vai ver Davi chorando, pranteando e falando: por que caem os valentes? Sabe de quem ele está falando? De Saul e de Jonatas. Então, Davi, ele tinha um coração de honra, porque é justamente isso, ele lidava com a unção, não com pessoas. Ele sabia que aqueles homens eram valentes porque havia uma unção sobre eles. Então, ele não permitiu ser contaminado com a má conduta daqueles que carregam unção. Nós precisamos ter entendimento, porque a unção, ela vem sobre aqueles que estão em posição de autoridade. Então, vamos pegar um contexto aí de política. Nós pegamos assim, político tal, político tal, porque rouba, porque isso, porque aquilo. Deus não mandou a gente ser alienado, mas Deus mandou a gente vigiar a língua. Nós precisamos ter uma cultura de honra na política, em todos os poderes, amados, legislativo, executivo, o outro lá, o judiciário. Precisamos ter muito cuidado. Vamos falar algo, fale dentro da palavra de Deus. Paulo, ele guardava tanto a sua boca, e quando ele falou algo, alguém veio e deu um tapa na boca de Paulo. Paulo falou assim: és tu, parede branqueada. Aí vem lá alguém bate na boca de Paulo, você não sabe com quem você está falando? Ele falou assim: perdão, porque eu entendo que não é para falar mal da autoridade do povo. Tem pessoas que falam que Paulo estava falando ironicamente, mas não interessa, amados. A palavra de Deus diz que nós não devemos falar mal da autoridade do povo. Mas não está falando para fazer vista grossa, não. Tem os seus olhos espirituais bem abertos, porque nós precisamos entender como é a movimentação do adversário nessas autoridades governamentais das quais estamos falando. Mas nós precisamos vigiar a nossa língua, a nossa posição.
Precisamos aprender a ter um posicionamento muito firme. Tem um livro muito bom que eu indico, chama Recompensa da Honra, do pastor John Bevere. Então, ele traz ali com muita propriedade como devemos honrar. Ele fala de filho, de esposa, de pastores e líderes, e como é interessante a obra de honra que Deus dá para a vida dele. Como Deus o exalta no meio do povo de Deus, porque ele aprendeu a ter uma cultura de honra. Amém? E esses meninos aqui levaram essa cabeça uma noite inteira, amado. Profeticamente falando, sabe o que isso quer dizer? É nós usarmos as nossas redes sociais, é usarmos a nossa língua, expondo a cabeça dos reis. Amados, cabeça quer dizer governo. Você está expondo o governo daquela pessoa. Qual é a tua parte? Vamos orar, vamos interceder, vamos prantear. Se Deus me mandar falar, eu falo. Se Deus não mandar falar nada, eu vou ficar quieto, porque eu não tenho nada a ver com isso. Amados, Davi era um homem que ele gastou tanto tempo com honra, mas teve um momento que Davi se perdeu. Ele executou juízo nesses homens. Veja bem, que ficar sem as mãos e sem os pés quer dizer que você vai ficar inativo. O seu caminho, você vai ficar manco no caminho. Você não vai conseguir mais andar, você vai ficar paralisado. Quando mexemos em figuras de autoridade, figuras de governo, nós vamos ficar sem atividade das nossas mãos. E foi enforcado. Nós vamos ficar sufocados. Profeticamente falando, olha as consequências que há sobre nós. Se nós pegarmos, como eu disse, toda a parte dos nomes desses filhos, foi um estudo um pouco extenso que eu fiz, mas é algo assim que você fica boquiaberta de ver todo o contexto maligno que foi feito para esses homens ser sentenciados. Eles eram homens vingativos, eles faziam parte de um povo acoplado ao povo de Deus, eles eram gibeonitas, aqueles mesmos que Saul mandou executar, se esquecendo da aliança que Deus tinha com eles, quando Josué fez aliança, enganados, né? Pelo estratagema deles chegarem, o povo de Deus estava avançando, eles ficaram com medo do povo de Deus avançando, na figura de Josué, falaram, vamos pegar roupa velha, pão embolorado, vamos no encontro com esses caras e vamos pedir proteção, porque nós vamos ser destruídos. E eles fizeram verdadeiramente isso, e Josué não consultou a Deus e recebeu aquele povo verdadeiramente como um povo que pudesse fazer parte do povo de Deus. E os escravizou. Quando Josué descobriu, os escravizou, mas não os matou. E foi uma aliança que Deus respeitou tanto que um dos maiores milagres que nós vemos no Velho Testamento é numa aliança de engano, amado. Olha que coisa tremenda, como Deus respeita a aliança. E eu quero aproveitar e dizer para você, você que está com o casamento indo assim, de mal a pior, Deus respeita as alianças, até essas que foram feitas no engano. Sabe por quê? Porque uma aliança deixa de ser uma aliança comum, ela é uma instituição. O casamento é uma instituição. O lugar de governo no qual Deus te coloca é uma instituição, por isso não pode ser tocado. Não importa quem esteja lá, a instituição diante dos olhos do Senhor, ela é santa e intocável. Tenha cuidado. Então, o teu casamento pode estar indo de mal a pior, mas observe que Josué falou, Senhor, nós precisamos vencer essa guerra, faz um corte no tempo. E Deus parou o tempo. Então, amados, um dos maiores milagres que Deus fez no Velho Testamento foi parar o tempo, onde jamais se ouviu falar que Deus parou, deu ordem ao sol e à lua e foi parado, foi paralisado. Porque Deus, ele honra uma aliança. E Saul, desavidadamente, no zelo religioso dele, o que ele fez? Não, vamos matar aí os gibeonitas, porque é um povo de engano, é um povo mentiroso. Saul, cego do jeito que estava, começou a exercer no zelo religioso dele uma violação de aliança. E por conta disso, Davi reinando já, Saul já estava morto, a fome abateu-se sobre o povo de Israel. Davi foi ao Senhor e falou, Senhor, faz 3 anos que não chove, o que está acontecendo? Precisamos saber o que está acontecendo, porque a água não desce, nós estamos passando dificuldade. E Deus falou, há pecado de Saul. Então, veja, amados, pecados geracionais de ministério, de reinado, pode estar afetando o teu ministério. Olha quanta coisa tem nessa passagem. Então, às vezes, nós estamos com o ministério infrutífero porque quebramos alguma aliança lá atrás, como Saul fez. Então, não vem a chuva, não vem a presença de Deus. É preciso fazer um mapeamento do que está acontecendo. Amém? E aí, o que aconteceu, amados? Davi falou assim, tem a maldição de Saul. Ao invés que eu falo, palavra de conhecimento. Deus, sobrenaturalmente, trouxe um conhecimento a Davi. Ao invés de Davi terminar aquilo que ele havia perguntado para Deus e perguntar, agora tá bom, Senhor, como eu soluciono? O que ele fez? Ele foi para os gibeonitas. E os gibeonitas que estavam por aqui de Saul, o que falaram? Nós queremos 7 filhos de Saul. Dá a descendência de Saul aqui na nossa mão. Enforca eles.
Entende o que foi feito? Uma vingança foi pedida. E Davi, amado, desavisadamente, Davi cometeu 3 erros na sua carreira, fora o pecado de Betseba, com a família, mas esses foram pecados, assim, estratégicos, vamos colocar assim, que trouxe muita desonra ali para o reino e outras coisas mais. Mas vamos falar a respeito disso. Davi, ele não perguntou para Deus como trazer a arca, não é? Imitou os filisteus e caiu lá em Números, capítulo, eu não lembro o nome, mas lá em Números, onde Deus, Números capítulo 9, se eu não me engano, que fala a respeito da organização de como devemos fazer, de trazer a arca nos ombros, não é? Então ele errou nisso, ele não consultou o Senhor para trazer a arca, ele não consultou o Senhor para fazer o censo, e o povo passou apertado ali porque veio uma praga, e também não perguntou nada ao Senhor como ele faria com essa culpa de sangue que havia sobre o povo de Deus. Ele não perguntou, ele foi para os gibeonitas e falou assim: o que vocês querem? Eu quero os 7 filhos, quero 7 filhos. E Davi deu das concubinas de Davi, de Saul, e ele só poupou ali Mefibosete, porque estava à mesa do rei. Amém, amados? E aí havia uma mulher ali, chamada Rispa. Leia o texto, é muito glorioso. E ela ficava ali expulsando os abutres que vinham para comer a carne daqueles filhos, que eram filhos de rei, não é? Descendência de reis. E ela ficava expulsando aqueles abutres, aquelas feras que vinham de dia, de noite, e os abutres, né, os animais, as aves do céu que vinham à noite para tocar. Sabe, profeticamente isso não é pesado, amados? Profeticamente falando, pessoas, coisas, animais malignos que usam as nossas vidas para arrancar a unção de alguns reis que já estavam feridos por causa do pecado. É algo muito sério, muito profundo isso. Deixa eu fazer uma oração. Pode. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, ó Pai amado, essa escola está um peso. Sim. Está algo, ó Pai amado, que não aconteceu em nenhum dos outros dias. Eu quero Sim. repreender toda interferência do inferno Sim. contra as nossas vidas, contra aqueles que estão assistindo, toda Sim. dispersão, todo sono, toda vontade de sair da aula, de estar, ó Pai amado, achando chata, pesada de alguma forma. Pai, em nome de Jesus, eu não sei exatamente o que está acontecendo no meio espiritual, mas estamos sofrendo um ataque agora. E repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E estabelecemos cada irmão que está assistindo agora, cada irmã, e aqueles que assistirão debaixo da tua presença e da manifestação do teu poder, Pai. Em nome de Jesus, todo sono, todo tipo de setas, de pensamentos, para trazer um roubo agora, nós te repreendemos em nome de Jesus. Toda resistência do inferno contra essa escola e contra nossas vidas, bata em retirada em nome de Jesus. Estabelecemos o sangue de Jesus funcionando a nosso favor. Que os teus anjos, ó Pai amado, opere a favor das nossas vidas, limpando todo o ambiente espiritual, na casa, no lugar que cada um estiver agora. Nos guarda, Pai, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Amém. Amém, amados. Sabe por quê, amados? Isso está muito enraizado no nosso ideário evangélico. Ainda precisamos nos alimentar da carniça dos outros, infelizmente. Mas em nome de Jesus nós seremos liberados, libertados desse tipo de comportamento satânico, maligno, pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Nós aprenderemos com Rispa, não é? E com Davi. Nós aprenderemos a respeitar a unção de cada um. Aprenderemos a andar em honra. Aprenderemos a andar cada um na sua fileira. Joel diz isso. Era um exército poderoso. E cada um andava na sua fileira. Um não atrapalhava o outro. Então, amados, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito de Deus nos cubra agora e nos dê ousadia para declarar essa palavra. Amados, há abutres no nosso meio. Há pessoas que se alimentam da desgraça alheia, se alimentam da queda dos ungidos, mas nós precisamos nos revestir como Davi se revestiu, dizendo: por que caiu esse valente, Senhor? Porque eles caíram em desgraça, porque foram desonrados. Amados, nós precisamos entender que cada um daqueles que caem, o nome do Senhor, ele é envergonhado. O nome do Senhor é colocado nos lugares baixos, vai para a fofoca, vai para o fuxico. O nome do Senhor perde em potência, perde em glória, perde em honra, perde em respeito, perde em poder. Então nós precisamos vigiar a que reino nós servimos. Ou nos alimentamos do sangue de Jesus Cristo que justifica os nossos amados. Eu não estou falando que Deus vai concordar e passar a mão na cabeça. O que eu estou falando é que nós precisamos ter uma postura alinhada com aquilo que Jesus faria. Essa mulher, a Rispa, amados, eu aprendi numa pregação que uma outra irmã contou, ela abanava aqueles bichos e falava: vai haver honra, porque são filhos de reis, vai haver honra.
Então é isso que nós precisamos entender, precisamos fazer, precisamos espantar os urubus que vêm contra essas pessoas que estão em posição de liderança. Fulano caiu, Beltrano caiu, outro Beltrano caiu, outro caiu. E se fosse nós? Amados, havia algo no coração de Pedro tão terrível, chamado orgulho, que ele não sabia que ele estava prestes a cair. Jesus falou para ele: Pedro, hoje mesmo você vai cair, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes. Tem orgulho no teu coração, Pedro. Mas você vai cair, você não entende, você está com os olhos cegados de orgulho. Não, Jesus, todos podem te deixar, eu, porém, nunca jamais, se comparando. E não deu outra, Pedro caiu, porque não conhecia a miserabilidade do seu próprio coração. Agora veja Davi, ele falava assim lá em Crônicas, ele falando para Deus: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? O Senhor sonda, o Senhor me conhece. Davi sabia da miserabilidade a qual ele estava plantado na semente de Adão. Só que Davi também tinha uma visão espiritual de quem era Deus, porque o tabernáculo levantado por Davi não tinha átrio, não tinha lugar santo, ele tinha o Santo dos Santos. Davi tinha tido uma revelação de quem era Cristo, por isso ele escreve salmos messiânicos. Ele sabia que havia um novo e vivo caminho para ele. E ele entrava naquele lugar cheio da presença de Deus e executava aquilo que era para executar. Então ele conhecia o que é o poder de uma unção. Porque ele conhecia a sua própria miserabilidade. Você conhece a sua miserabilidade. Ao invés de nós justificarmos os nossos irmãos, nós estamos em brigas. Esses tempos atrás, passamos aqui na nossa casa, vocês vêm para o Natal, o meu esposo estava já chegando, a nova cultura, ele falou: como que é o negócio do Natal? E ele se expôs, ali o apóstolo Éder pregou e falou, e nós fomos atrás, ele conseguiu ler e entender, e falou: eu não vou mais participar disso, porque isso para mim é mesa de demônios, não vou participar disso. Amados, quando comunicamos à nossa família qual é o entendimento que trouxemos para a nossa família, não vamos andar brigando. Quando alguém perguntar por que não estamos na mesa, você vai justificar as nossas vidas dessa maneira. Nós tivemos um entendimento dessa maneira. Isso dá para nós negociarmos por enquanto. Você vai à mesa? Sente-se como quem vai à mesa. Não tem problema, abençoe as suas coisas e faça de acordo com aquilo que Deus está colocando no teu coração para fazer. Porque Paulo falou: não fique brigando por comida, por bebida, não faça isso, mas tenha bem esclarecido na tua mente, porque o que não fizer é pecado. Então, amados, nós precisamos entender isso. Então, quando você for levar uma doutrina para uma pessoa, entenda o seguinte: nós temos uma doutrina maior, que ela gerencia todas as outras doutrinas. É a doutrina do relacionamento. O que você é? Calviniano? Arminista? O que você é? Eu sou filho de Deus, como o apóstolo falou. Eu posso escolher ser outra coisa. Eu posso escolher. Quem mandou a gente ficar nesses 2 extremos, amados? E aí acontece que a gente entra em briga por causa de coisas que podemos negociar diante do Senhor. Não vamos negociar as verdades fundamentais, que é sermos filhos do mesmo Pai, de sermos tribos diferentes, de trazermos cada uma um brasão, uma característica, uma movimentação. Existe, amados, algo na presença de Deus que é o relacionamento entre irmãos. E isso ele preza mais do que as nossas doutrinas que nos separam. Porque, na verdade, não são as doutrinas que nos separam. Alguém já disse isso lá atrás. O que nos separa, amados, é o nosso orgulho de achar que aquilo que nós temos é melhor do que o que o outro tem. Então, eu falei para o meu filho, falei para a minha nora, falei: olha, nós temos uma doutrina maior que nos une. Quando alguém perguntar por que os seus sogros não vieram no jantar do Natal? Porque Deus orientou que eles fizessem assim. E estamos muito bem com eles, porque eles são homem e mulher de Deus, e eles estão nessa decisão. Nós estamos tranquilos, nós estamos felizes de estarmos nessa mesa. Podemos estar. Não brigue por causa disso. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria. E ensine as pessoas a te respeitarem dentro de um contexto chamado amor e sangue de Jesus. Você tem uma doutrina para defender. E é a doutrina de sermos filhos do mesmo Pai. Cuidado com negociações nas quais nós nos tornamos implacáveis e tornamos perseguidores do nosso irmão porque achamos que o que nós temos é melhor. É a última revelação do Cristo vivo. Tenha cuidado. Procuramos o nosso apóstolo, o que fazemos? Ele falou: olha, como Deus colocar no coração de vocês, sigam. Trouxe a orientação de como ele procede e nós resolvemos ter a nossa própria orientação, buscando ao Senhor. Então, amados, seja livre, em nome de Jesus. Isso é importante falar, porque às vezes fica aqui, dá a entender que o apóstolo Éder falou o que eu devia fazer, né? Na verdade, eu perguntei para ele assim: qual a diferença do Natal, da quermesse, do Halloween? Ele falou: nenhuma.
Tudo é a mesma coisa, cada um tem um tipo de manifestação. Mas eu, particularmente, na minha casa, na minha família, eu não comemoro nada, passa tudo em branco. Agora, se eu estiver em viagem, estiver na casa dos meus pais, de um parente, de alguém que vai comemorar, eu não vou pegar dia 24 à noite, sair e falar, gente, eu vou para um hotel agora, amanhã, dia 26 eu volto, tá? Sim, eu não vou fazer isso. Eu abençoo as coisas, eu como, eu participo, não comemoro, não estou ligado a isso, mas eu fico lá para não trazer aí aquele negócio, o chatão, né? O apóstolo é o chatão. Então Sim. foi isso que ele falou para mim, né? Ele falou assim, mas aí você vê a sua fé, o seu entendimento. Então a gente tomou esse posicionamento de não estarmos fazendo mesmo, embora logicamente aconteceu o chatão, né? O desagradável, o estraga-festa, mas a gente resolveu pagar esse preço dentro daquilo porque eu não consegui ter fé, essa fé que o apóstolo tem, eu não consegui ter. De chegar a uma mesa com essas comidas e orar e abençoar. Então, ele está andando na fé dele e ele me deixou livre para andar na minha. Mas não, ele Amém. não me mandou fazer isso. Ele me orientou, ó, tem essa vertente essa. O que Deus põe no teu coração, você faz. Amém? Amém, amém. Entende, amado? E como foi? Eu falei, Senhor, como vamos lidar com isso? Parece que vamos colocar barreiras no nosso relacionamento. E uma coisa tão linda que Deus falou, existe uma doutrina maior do que essas. É a doutrina do meu amor. É a doutrina do amor, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Fique nessa doutrina. E eu pude falar com as pessoas que eram verdadeiramente importantes e que poderiam nos representar nos lugares. Falei com essas pessoas, falei, nós temos uma doutrina maior. Vamos aprender aqui. E graças a Deus, amados, fomos pacificados. Não há inimizade por conta dos nossos posicionamentos na época de festas. Amém? Em nome de Jesus. E essas pessoas levam para outras pessoas que questionam essa palavra que nós demos e estamos justificados. Então, amados, em nome de Jesus, tenha muito entendimento. Aqui, amados, esse Davi, essa rispa, eles tomaram posicionamento. Davi, amados, ele entregou aos gibeonitas os 7 filhos de Saul. E sabe o que aconteceu? Não choveu. Não choveu. E ficou um tempo sem chuva. Ficou um tempo sem chuva. Sabe quando choveu? Quando Davi, alertado por aquele testemunho daquela mulher que falava, vai haver honra, meus filhos não vão ser comidos por esses animais. Aí Davi veio e falou, vamos enterrá-los. Aí Davi fez um cortejo certinho e enterrou aquele povo com honra. Depois choveu. Entende, amados? Não podemos de maneira nenhuma, amados, desonrar aqueles que Deus chamou para a honra. Eles se desonrem por si mesmos, mas não entrem nisso. Isso não é jurisdição nem da intercessão, nem nossa. Por favor, queridos, se mantenha isento desse lugar. Deixe Deus desarraigar todo o chacal, toda a mentalidade de hiena. Aqueles que comem carniça. A hiena come carniça, ela come resto. Ela vê as coisas ali, amadas, e ela fica esperando o momento certo. Os leões saem de comer aquelas carcaças e elas vêm para comer o resto. Elas são verdadeiramente como abutres. Que esse espírito não esteja no nosso meio. Em nome de Jesus, que os nossos corações sejam lavados pela palavra viva. Traga arrependimento. Se você já gastou tempo apontando o dedo para o seu líder que te perseguia, se você já gastou tempo na sua igreja reunindo grupos para falar mal do seu líder, falar, olha, tá vendo, tá caído, tá com Jezabel, tá Jezabel, tá isso, tá aquilo, tá com Beelzebub, vai e desplante essas palavras, porque essas palavras estão falando contra você e contra mim. Às vezes estamos paralisados, estamos sufocados, estamos sem a atividade das mãos, nós estamos sem produtividade. Por conta, gastamos tempo em bater nos ungidos do Senhor. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado com isso. É muito sério. Amém, amados? Em nome de Jesus. Pode falar, amor. A respeito desse corte da mão e do pé, Meu Deus. eu entendo também que Davi estava fazendo isso, né? Que a pastora ensinou, mas eu entendo que ele estava deixando bem claro o posicionamento dele. Assim, ó, eu não concordo Sim. com o que essas mãos carregaram e eu não concordo com o caminho que esses pés fizeram. Sim. Era um passado muito próximo, mas no presente ele executa antes de enterrar, ele então manda cortar essas mãos e esses pés, declarando no reino espiritual, para que não tivesse uma brecha contra o reino, contra aquilo, para ele falar assim, eu concordei com isso, enterra. Ele estava falando para que o diabo soubesse, para que o inferno soubesse. Eu não estou de acordo com o que essas mãos fizeram, com o que essas mãos carregaram e o caminho que esses pés andaram. Ele estava limpando o reino espiritual a favor do reino dele. Sim. Era um posicionamento de honra àqueles que morreram e era um posicionamento também para dizer para o mundo espiritual: nós estamos livres desse sangue.
Isso aí foi um problema deles, mas eu não assino embaixo disso. Aleluia. Então ele arranca aquela mão e aquele pé para realmente deixar isso bem claro para as pessoas que estavam vendo e principalmente para o reino espiritual. Sim. Um arrependimento diante de Deus, uma honra a Deus e uma declaração ao inferno. Não estou ligado a isso. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. E observe, amados, que Davi passou isso para a próxima geração. A palavra aqui diz assim, ó, deu Davi ordem aos seus moços. Amém? Pode ser soldado, exército. Davi ensinou esse princípio. Não mexa com isso. Olha o que acontece com as pessoas que mexem com cabeças, que ficam caminhando nessa planície a noite inteira. No meio da escuridão, no meio da noite, obra das trevas, obra de sepultura, que pode te levar para uma sepultura, verdadeiramente. Amados, Davi, ele foi assim, por isso que fala, o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma noção do que era honra. Entende, amados? Então, Davi lidava com a unção, não é? Que nós falamos. E agora, para encerrar, amados, esse assunto, em nome de Jesus, nós vamos entender, amados, que Davi era um homem resgatador de honra. Ele errou, sim, ao dar os filhos de Saul ali, né, para os gibeonitas. Ele errou. Mas quando ele foi alertado por essa mulher, que o nome dela quer dizer pavimento, ou seja, uma estrada pela qual você pode andar, você pode seguir o exemplo dela. Rispa. Você pode olhar para ela e ser despertado daquilo que às vezes nós achamos, não, tá tudo bem, eu entreguei, era a vingança que eles queriam, tiveram, tá tudo bem. Não, Davi teve que se posicionar, porque havia uma voz clamando, haverá honra para os ungidos do Senhor. Por favor, amados, eu creio que o peso veio justamente porque existe muita mentalidade de desonra no nosso meio. E eu me lembro de ter assistido uma aula com a pastora Neide, ela estava falando a respeito de lealdade. E ela falou o seguinte, amados, para nós encerrarmos. Lealdade é honra, uma ligação de alma profunda através de reconhecimento, renúncia, doação e serviço. Isso é lealdade. Davi era um homem leal, um homem de honra. A lealdade traz nobreza para a gente. Nós nos tornamos nobres através da lealdade. E a fidelidade está ligada à obediência, são coisas diferentes. Eu sou fiel, eu obedeço. Amém? Agora, a parte da lealdade, por favor, vamos ser leais. Cuidado. E aqui, amados, diz ainda, teremos que escolher. Em ungido, não tocamos. Em ungido, Deus toca. Guarde isso no seu coração. Não entregar, ainda que o país todo esteja em maldição. Olha que sério isso. O país estava debaixo de maldição. Então, não entregamos ungidos para saciar a vingança daqueles que foram feridos por eles. Não vamos entregar. Amém, amados? Mas vamos clamar a Deus. Senhor, aqui está falando que tem culpa de sangue. Como resolvemos isso? Não queremos vingança, queremos justiça. Amados, observe que a palavra de Deus diz que o amor não se regozija com a injustiça, mas ele se folga, ele se alegra com a verdade. E sabe o que é isso? Quer dizer que antes de executar justiça, Deus campeia a verdade. Então, cuidado. Quando você sofre uma injustiça, deixe Deus trazer a verdade das coisas. Porque aí Deus vai trazer a justiça. Primeiro, a verdade, para julgar a injustiça. Depois, a justiça se estabelece. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre, em nome de Jesus. Que esses lugares onde se tornaram, nas nossas vidas, lugares de ovos de serpente, lugares de ovos de aranha, teias de aranha, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, no seu ministério, naquilo que veio para te fazer perpetuar a desonra para com os reis, para os governantes, para os cabeças de ministério. Em nome de Jesus, caia da tua vida e da minha vida. Que a água limpa da palavra de Deus lave tudo isso. E que o sangue de Jesus nos justifique. E o fôlego de vida do Espírito Santo de Deus sopre essas malignidades para longe de nós. E sejam desfeitas essas cadeias espirituais da maldade. E que voltemos a ter fôlego. Em nome de Jesus, não sejamos sufocados pelas cordas de enforcamento que vem para nós. Não fiquemos mais em lugares de sepultura, porque é exatamente esse lugar que é destinado para aqueles que tocam nos reis. E não fiquemos mais sem a atividade das nossas mãos, sem a movimentação dos nossos pés. Em nome de Jesus. Gaste tempo com isso. Em nome de Jesus, amém? Amanhã entraremos no sangue de Jesus, que é uma das autoridades que Deus nos deu. Amém? Em nome de Jesus, Deus nos abençoe e nos guarde.
Estamos à disposição de vocês. Fiquem na graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigada, amados. Shalom, shalom. Até amanhã.